Césio 137. O pesadelo de Goiânia. Essa pirâmide, Tiziano, ela será a figura presente nesse canal sempre que formos falarmos em acidentes e incidentes nucleares. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos conceituar logo aqui o que é acidente e incidente. Acidente. Um acidente é um evento inesperado ou indesejável que causa danos pessoais, materiais, danos ao patrimônio, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional. Exemplos físicos incluem colisões e quedas indesejadas, lesões por tocar em algo afiado, quente, elétrico ou ingerir veneno. Incidente. Já o incidente é um evento não planejado que tem o potencial de levar a um acidente. De modo geral, o incidente é uma ocorrência inesperada mais branda do que o acidente, que não causa consequência para nenhuma das partes, nem para o trabalhador, nem para a empresa. Acidente radiológico de Goiânia. Até esse momento, eles não sabiam que estavam mortalmente contaminados pelo Césio 137. Alguns dias mais tarde, morrem as primeiras das 230 vítimas oficialmente registradas. Leide Alves das Neves, 6 anos. Maria Gabriela Alves Ferreira, 30 anos. Israel Batista dos Santos, 19 anos. E Admilson Alves Souza, 21 anos. Quem de nós não chora os inocentes? Tiago esse ano completa 36 anos da tragédia de Goiânia, envolvendo aí o Césio 137. E lembrar também aí o longa nacional Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, produzido em 1990, que retratou aí a triste tragédia. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de papel, em busca de sucata que pudessem ser vendidas em um ferro velho, invadiram o antigo IGR, Instituto Goiano de Radiologia. Os catadores eram Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, dois moradores do bairro Popular. Tiziano, e nesse antigo IGR aí decidiram adentrar nas instalações em busca de materiais que pudessem lhe render algum proveito. Os moradores encontraram então um maquinário radiológico com a cápsula de Césio, que pesava cerca de 100 quilos, e então levaram para a casa de Roberto. Lá ambos removeram um invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio, expondo assim a amostra radioativa de 91 gramas, sendo 19,26 gramas apenas de cloreto de césio. Assim, Roberto e Wagner se dirigiram ao ferro velho, cujo dono se chamava Devair. Após a violação da cápsula, pessoas, animais, superfície e quase tudo que estava nas adjacências sofreram irradiação, receberam incidências de radiação e foram contaminadas. Presenças de alimentos radioativos em qualquer superfície que cause risco potencial de saúde pelo césio. A radiação emitida por esse isótopo ionizante, ou seja, possui a capacidade de remover elétron da eletrosfera, e essa remoção em seres vivos ocasiona alterações genéticas que podem resultar em câncer, síndrome de Down, albinismo, anemia, dentre outras causas. Pois é, Thiago, então as peças foram vendidas no dia 18 de setembro de 1987 ao dono do ferro velho, Devair.
Então, à noite, o dono percebeu um brilho azul fascinante, advindo daquela cápsula. A partir daí, Devair começou a fazer circular, entre parentes, vizinhos e amigos, a cápsula que emanava um lindo brilho azul. Mal sabiam os moradores daquela região que a substância ali manipulada era altamente perigosa. Iniciou-se então o maior acidente radiológico do mundo. As partículas de césio começaram a se dispersar, contaminando o solo, plantas e animais. As pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a se tornar fontes irradiadoras, contaminando hospitais e outros locais que frequentavam. No dia 28 de setembro de 1987, a esposa de Devair, Maria Gabriela, começou a desconfiar que os casos crescentes de náuseas, perda de apetite, vômitos e diarreia, associados com fortes dores de cabeça e febre, poderiam estar ligados ao material trazido e admirado pelo seu marido. Após convencer Devair, Maria Gabriela e um funcionário do seu marido, Geraldo Guilherme, pegaram um ônibus na tarde de 28 de setembro e levaram a amostra à divisão sanitária. Ao pousar sobre a mesa da recepção a amostra, Maria Gabriela explicou ao funcionário da vigilância sanitária, o veterinário Paulo, que a amostra era perigosa e havia sido extraída de um aparelho radiológico. Paulo então achou prudente se manter distante da amostra e a deixou sobre uma cadeira velha no pátio das instalações da vigilância sanitária. Contudo, funcionários curiosos acessaram o local para observar o material misterioso, sem saber da sua periculosidade. A atriz Joana Fon, que atuou em campanhas de solidariedade às vítimas e no filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires, se emociona ao relembrar o caso. Tem uma cena do filme em que a gente reproduz a levar o Césio até o hospital. E quando eu saí daquele ônibus, eu tive uma crise de choro que não foi brinquedo. Ver aquelas pessoas todas pobres, mal vestidas, sendo vítimas de uma coisa, de uma grandeza que eles mesmos não entendiam. E aí eu fui chorar no meu canto, quieta lá, e achei que não ia sair mais. O físico Walter Mendes Ferreira atendeu à convocação da vigilância sanitária para avaliar a cápsula entregue por Maria Gabriela. E os níveis de radiação eram tão altos que o aparelho atingiu o limite de sua escala na primeira leitura, demonstrando não ser capaz de mensurar a radiação presente. Walter sequer acreditava e precisou trocar de aparelho para ter certeza de que não se tratava de uma falha. O corpo de bombeiros, ainda sem saber sobre o que se tratava, pretendia jogar a amostra no rio Meia Ponte, quando foi interrompida aos gritos por Walter, explicando então do que se tratava aquela amostra. A partir daí, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, foi avisada para iniciar o plano de emergência radiológico, convocando médicos especializados, além de técnicos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPN, das Furnas Centrais Elétricas da antiga Nuclebras. Além disso, deixaram de sobreaviso o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, até então o único no país com uma enfermaria especializada em contaminados por material radioativo. A CNEN também avisou a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, sobre o acidente. A contenção. No filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, termina quando a contingência é iniciada e Devair, sua esposa e funcionário e todos aqueles que tiveram contato com o Césio 137 são levados de ônibus às fases de contenção que iniciaram no próprio prédio da vigilância sanitária,
onde a cadeira e a fonte radioativa foram cimentadas a fim de reduzir a dose letal no local. Já no Estádio Olímpico foi criada uma triagem radiológica de pessoas, a fim de identificar a radiação e prestar atendimentos a vítimas. Cerca de 113 mil pessoas foram monitoradas, chegando-se ao número de 120 pessoas com contaminação externas ou interna. 22 dessas sinais de superexposições. As vítimas foram então encaminhadas para o Hospital de Doenças Tropicais, HDT, de Goiânia. Porém, 11 doentes, diante da gravidade, foram transferidos para o HNMD, no Rio de Janeiro. Os radioacidentados foram tratados de acordo com as normas internacionais de descontaminação, isolamento e terapêutica, com posterior tratamento médico. As técnicas de descontaminação utilizadas foram as seguintes: banhos mornos com sabão neutro, uso de ácido etanóico, ácido acético para aumentar a solubilidade da substância radioativa e assim facilitar sua remoção, com lanolina em regiões de maior contaminação, como mãos e pés. Utilização de métodos e materiais abrasivos para descontaminação da pele, tais como pedras pôneis e buchas de nylon, aplicação de resinas de troca iônica em luvas de botas plásticas para descontaminação de pés e mãos. Os pacientes eram estimulados a fazer exercícios físicos e banhos de sol. A descontaminação da cidade ocorreu sob a liderança do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, CRISA, mediante a designação do CENEM. Para a recuperação de locais afetados, foi feito um rastreamento radiológico aéreo com a utilização de detector acoplado a um helicóptero. Também foi feito um rastreamento terrestre mais apurado nas regiões mais atingidas. Ao todo, foram monitorados 67 km² da área, apontando 42 sítios contaminados, sendo os principais focos, obviamente, a casa de Devaí e Maria Gabriela, em que a cápsula ficou acondicionada por dias, além dos ferros velhos e a própria vigilância sanitária. As técnicas de descontaminação contavam com lavagens com água e aplicação de ácido misturado com o azul da Prússia. O uso de aspiradores de pó de alta eficiência. Se a descontaminação não fosse possível ou fosse ineficiente, o objeto era considerado rejeito radioativo. Pela dificuldade de contaminação, muitos locais foram considerados rejeitos radioativos e necessitavam ser demolidos. Árvores foram cortadas, frutos foram descartados e o solo foi removido e substituído em áreas mais críticas, como os ferros velhos, e o solo recebeu ainda uma camada de areia e até mesmo camadas de concreto. Uma grande geração de rejeitos radioativos foi definido que seria necessário um plano de gerenciamento destes. Obviamente, a escolha do local de reposição provisória desses rejeitos enfrentou grande resistência política. Quando foram designados os locais para o depósito, os caminhões carregados de tambores radioativos foram recebidos pelos moradores com a substancial chuva de paus e pedras. Afinal, ninguém quer ser vizinho de um lixão radioativo, né, Thiago? Sem contar que os cálculos apontavam a necessidade de 300 anos para que aquele rejeito pudesse perder seu potencial de radiação. Em junho de 1997, todo esse lixo radioativo foi trazido aqui para este local, um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. Aqui embaixo estão cerca de 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, objetos pessoais que foram enterrados junto com a história de muitas famílias. Em 1995, criou-se um novo município, Abadia de Goiás, para abrigar em definitivo os rejeitos radioativos, mas especificamente no Parque Estadual Thelma Ortegal. Esse município, inclusive, carrega o símbolo de radioatividade em sua bandeira. Além da grave crise sanitária, a população de Goiânia sofreu com preconceito. Os cidadãos da capital de Goiás eram barrados em hotéis, restaurantes e aeroportos em outros estados. Veículos com placa de Goiânia eram depredados. Durante aqueles dias, tudo que vinha de Goiânia era tido como contaminado. Não era incomum que as pessoas buscassem atestados médicos para certificarem sua condição de saúde, de modo a driblarem a hostilidade e preconceito.
Dados oficiais do governo estadual de Goiás apontam 4 vítimas fatais, sendo elas Maria Gabriela Ferreira e Leide das Neves Ferreira, a esposa e sobrinha, respectivamente, de Devaí Alves Ferreira, o dono do ferro velho. Além delas, também faleceram 2 funcionários de Devaí, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Leide faleceu aos 6 anos de idade. Além de ter sido a primeira vítima dessa tragédia, por ter se tornado um trágico símbolo, ela batiza o Centro Estadual de Assistência dos Radioacidentados Leide das Neves, o qual monitora até hoje os contaminados pelo Césio 137. E do Ministério Público do Estado de Goiás apontam um número maior de óbitos. Seriam ao todo 66. Tais dados foram sustentados que cerca de 1.400 pessoas foram contaminadas ao longo dos anos. Edson, antes de entrar aqui nos comentários espontâneos, vamos agradecer ao professor de Química e Stefano Araújo Novaes aí, que concedeu esse artigo aí. Thiago, é realmente uma situação lastimável, assim, você tá de boa na sua casa e de repente ser contaminado por algo que você não tem nem culpa, né? Tiziano, nesse pouco tempo de canal que a gente já viu que a ignorância mata. Lá no voo do Aeroperu, a gente viu que um funcionário desqualificado acabou esquecendo fitas adesivas no piton da aeronave, causando lá 70 mortes na ocasião. Agora, mais uma vez, 2 catadores, né, que a gente aqui aprova a profissão e tudo mais, ajuda demais a natureza, mas sem o devido conhecimento invadiu lá uma clínica abandonada. O errado é quem abandonou esse material lá na clínica. Descartou irregularmente o material, né? É isso aí, porque no mínimo era para ter vigia ali. De fato. Foram vender o chumbo, acabou que se contaminaram. Cara, é mais um acidente que entra num rol da ignorância. A ignorância e desleixo, principalmente dos donos dessa clínica aí. Realmente é complicado você inconscientemente ser acometido por um mal desse aí por causa de terceiros que são irresponsáveis. É complicado. É complicado. Deixa aí o nosso lamentar para as vítimas, para as pessoas que se envolveram nisso. Nossos sentimentos às vítimas. Quem de nós não chora os inocentes da fúria reluzente de um segredo azul que cabe entre as mãos?